Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Expresso com Conteúdo de hoje. Hoje eu estou com o Gabriel Cabral, seja muito bem-vindo, daqui a pouquinho ele vai se apresentar. Hoje a gente vai falar sobre compliance comportamental, a cultura além das normas, e a gente está tão integrado que a gente veio até combinando, sem combinar. Gabriel, seja Será? muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar esse convite e estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Isabelle, e que possamos ter um encontro produtivo. Eu sempre gosto de começar o Expresso com Conteúdo falando por que que eu quis chamar o convidado, né? E se dá lá eu não lembro se era 2021 ou 2022, mas acredito que era 2021, que foi o primeiro ano que eu comecei a trabalhar com compliance e foi o primeiro ano onde eu fui no primeiro congresso de compliance. E lá, na época, eu já achava estranho quando as pessoas mencionavam compliance somente com base em leis, somente com base em regras, condutas. Eu falava, gente, mas cadê a parte do comportamento? Cadê a parte das pessoas? E o Gabriel foi a primeira pessoa em 2 dias inteiros de congresso que falou sobre um tema que chamava compliance comportamental. Eu não lembro se na época você já falou compliance comportamental, mas já foi algo sobre comportamento das pessoas, sobre esse verdadeiro se importar com as pessoas. Exato. Então, por isso que ele tá aqui hoje. Inclusive, eu vou deixar a rede social dele aqui embaixo na descrição. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho, porque a gente tem vídeos aqui todas as terças-feiras. Gabriel, vamos lá. Esse Vamos tema lá. comportamental só cresceu. Apesar de eu ter falado que é desde 2021, né, que a gente vem falando sobre isso, mas eu sinto, pelo menos, que desde 2025 ele tá crescendo mais. Mas por que que você acredita que as empresas ainda falham em entender que o compliance ele é mais feito de pessoas do que de manuais? Bom, perfeito, né? Essa é uma questão que eu acho que remete a uma reflexão bem profunda e não tem uma resposta muito simples. Uma coisa que eu venho percebendo, né? Eu vim de consultoria, eu também já vim da área acadêmica, né? Eu estou apenas 3 anos, de fato, no mundo corporativo, trabalhando como compliance officer. E um ponto que eu percebo muito claramente, Isabelle, é o seguinte: a gente vive, enquanto profissional de compliance, um paradoxo na nossa atuação, que é o seguinte, né? Por um lado, se quisermos ter mais efetividade no programa, precisamos conquistar as pessoas, precisamos ter confiança das pessoas. E por outro lado, né, ainda há um espaço de muita pouca tolerância ao erro, tolerância, né, a pessoa aprender com o seu próprio erro, fazer algo de errado. Né? Então a gente vive um paradoxo, assim, confie em mim para eu ajudar você. Mas ao mesmo tempo, se você confiar demais em mim, eu tenho aqui uma adaga nas minhas costas que eu posso te dar literalmente esfaquear. Né? Então eu acho que o profissional de compliance ele fica um pouco perdido. Né? E é uma área que está, de fato, em um processo de instabilidade, né? de incerteza, de tensão. Né? Alguns profissionais tentam ir por essa linha comportamental, porém essa linha comportamental tem um dificultor, né? Que ela parte de um pressuposto, depois posso falar um pouco melhor sobre isso, né? Do compliance comportamental, que é pessoas boas cometem desvios éticos e o fazem o tempo todo. Né? Uma postura muito rígida, muito inflexível em relação ao desvio ético, por exemplo, contradiz o que a ciência mostra sobre como pessoas normais, os muitos, né, cometem desvios éticos. Então, Isabelle, assim, é uma resposta muito difícil. Há uma questão de desinvestimento, né, claro, mas eu acho que ela é muito ligada a essa tensão. Porque enquanto uma empresa, né, ela está obviamente preocupada com lucro, preocupada com crescimento sustentável, que deveria ser algo muito alinhado com um compliance forte, por outro lado, ela ainda espera, ainda acha, ainda vê o compliance como uma área de fiscalização, né, uma área descolada da parte estratégica. Então, de fato, assim, é uma área está muito quase que uma areia movediça, né, de alto significado. E eu vejo que talvez, eu espero, né, que com o tempo a gente consiga, de muito devagarzinho, começar a buscar essa área de compliance, né, mais humanizada. Né? E não naquele sentido clichê da palavra, de ver as pessoas com um olhar mais caridoso, né, mas de fato uma área que é mais baseada em ciência, que entende melhor como as pessoas de fato cometem desvios éticos, né, e que existe todo um espaço de recomeço, né, da pessoa conseguir dar a volta por cima e tudo mais. Belas pontuações. Eu nunca vi uma pessoa falando de compliance nesse sentido de uma forma tão certeira. Porque você não disse sobre deixar as regras de lado, porque tem algumas pessoas que confundem isso, né? Quando a gente começa a falar sobre compliance comportamental, então significa não ter regras. Não é isso, gente. A gente precisa ter regras, né? Mas essa questão do compliance comportamental é muito importante. E agora, eu acredito que com essa primeira pergunta vocês já tenham conseguido entender o porquê que eu chamei o Gabriel aqui. Ele é especialista em compliance comportamental.
E diante disso, eu gostaria que você definisse pra gente o que que é o compliance comportamental, porque eu acredito que todo mundo aqui já saiba o que que é compliance e sempre assimile isso a regras. Mas na sua visão, como que você vê o compliance comportamental? Perfeito. O compliance comportamental, acho que a melhor forma de defini-lo é em contraste com o que a gente pode chamar de compliance tradicional. O compliance tradicional nasceu quase que organicamente, né, num contexto de anticorrupção, e atualmente também tem cada vez mais tendo braços na parte de promoção de respeito, né, prevenção a assédio e tudo mais. Mas tradicionalmente está ligado a medidas de prevenção, combate, né, e remediação de desvios de conduta, nem necessariamente desvios éticos, mas desvios de conduta, né, e em particular fraude e corrupção. O compliance comportamental ele faz a mesma coisa, só que ele não se baseia num pressuposto do que é o mais lógico, do que é o mais racional, do que é o mais intuitivo. Mas ele se baseia no pressuposto do que a ciência mostra, que muitas vezes vai de encontro ao que as pessoas acreditam e pensam. Não dá tempo aqui de falar muito sobre quais seriam, né, esses elementos, mas de forma geral é isso. O principal ponto, o que diferencia, por exemplo, a ética comportamental, que é essa área do estudo, né, que fundamenta o compliance comportamental, de uma outra área muito conhecida, né, que é a economia comportamental, que a economia comportamental estuda como muitas vezes somos menos racionais, né, de forma geral, do que imaginamos ser. Né? Então a gente muitas vezes comete atos que vão de encontro ao nosso melhor interesse. Já a ética comportamental estuda outra coisa. Né? Estuda assim, como é que pessoas conseguem conciliar o que deveria ser inconciliável, que é se perceberem como boas pessoas, como pessoas éticas, e conseguirem cometer desvios éticos de forma sistemática e previsível. Então como é que isso acontece? Né? Por que será que pessoas boas cometem desvios éticos? E, obviamente, isso informa muito o profissional de compliance. Ele tem um olhar, de fato, mais humanizado, de novo, não é porque ele é mais fofinho, mais bonitinho, mais legalzinho, arco-íris, né? Não é isso. Né? Gratiluz, né? Não é isso. É porque ele tem um olhar baseado em seres humanos, e não em versões idealizadas de seres humanos, né? Ou deveria ter um olhar baseado em seres humanos, né? É. E como que você vê que a gente consegue analisar se a cultura de integridade, se ela realmente está funcionando ou se é só uma fachada? E não naquele caso de compliance de prateleira. Para quem nunca escutou esse termo, é normalmente aquela empresa que tem o compliance só para inglês ver, só para fingir que tem. Não é nesse sentido, é realmente você como profissional de compliance, como que você fala, olha para a empresa e fala, realmente, essa empresa tem uma cultura de integridade. Cultura de integridade é um tema espinhosíssimo, né? Que só de ouvir já me dá um certo arrepio. Né? E tem uma resposta rápida, né, e uma mais lenta sobre falar sobre cultura de integridade, cultura de compliance. Né? A resposta mais rápida, que eu acho que funciona em grande parte dos casos, é que cultura, por óbvio, né, todo mundo acho que hoje em dia já tem uma noção mais profunda sobre isso, né, mais sólida, solidificada sobre isso, que cultura não é o que está no site da empresa sobre missões e valores. Né? Cultura é o que as pessoas de fato praticam, e em particular não as pessoas que estão no alto escalão. São os considerados líderes informais, né, os líderes de fato. Né, numa obra, por exemplo, são os encarregados. Né, o que os encarregados acham que tem que fazer é a cultura da empresa. Né, não é o que o CEO acredita, né, porque, de fato, há uma desconexão muito grande, né, uma distância muito grande psicológica entre as pessoas, né, que estão na linha de frente e a alta liderança. Só que, Isabelle, tem uma outra questão que eu acho também que vale trazer, talvez seja um pouquinho... fica um pouco complexo demais, talvez, mas acho que vale a pena trazer, né? Porque é um assunto bem interessante. Acho que vale a pena mencionar que a gente está numa empresa de engenharia, e por isso que ele deu a menção a obras, né? Só para o pessoal entender o porquê o termo encarregado. Verdade. Mas pode continuar, perdão. Perfeito. Quando a gente pensa em cultura também, quando a gente pensa dos tópicos, né, das áreas de conhecimento que influenciam a ideia de mudar comportamentos no compliance, a gente pode ver que nós somos muito influenciados por dois tipos de escolas. Né? Isso é muito atual, né? Cada vez mais nós somos influenciados. Toda uma literatura do direito, né, que a gente pode chamar de legal deterrence, que é a literatura sobre como evitar crimes. Né? Então a gente bebe muito disso, a gente sabe, por exemplo, que, ou pelo menos assim, a gente pensa em questões como o que funciona mais, uma regra que tem uma fiscalização mais previsível ou uma sanção maior. Né? Então, esse é um típico assunto, né, dessa área do conhecimento. E, por outro lado, mais recentemente, né, o livro Muitos, lá, do qual sou coautor, está muito nessa linha, também somos muito influenciados pela Behavioral Ethics, né, a ética comportamental, que, como eu falei, estuda isso, né, como é que pessoas boas, pessoas honestas,
cometem desvios éticos e o que podemos fazer para poder coibir e prevenir esses desvios. Só que qual é o problema, né? Essas duas linhas de pensamento, elas são muito individualistas, no sentido de baseadas no indivíduo. Então, quando há um desvio ético numa empresa, por exemplo, a gente ainda hoje, sem perceber, né, a gente sempre pensa, poxa, a pessoa fez treinamento, sabia do código, a pessoa conversou comigo e ainda assim ela cometeu um desvio. Então é muito um foco individual, né? E há uma outra linha de pensamento que tem ganhando muita força, né, na área comportamental, e eu espero que em breve também ganhe força na área do compliance, que é o de pensamento sistêmico, né? A gente começar a olhar não para os indivíduos, mas para o sistema. Falou a né? palavrinha mágica. E um exemplo clássico são metas de performance realistas, né? Como é que você explica uma empresa que ela, assim, tá óbvio que ela vai ter um desastre ético, um problema ético daqui a alguns anos. Mais do que os indivíduos que a formam, ou os treinamentos e comunicações internas, tem muito a ver também com influências do sistema, né? Variáveis sistêmicas. Inclusive, só uma observação super rápida, uma digressão, né? Eu estou começando, espero começar em breve, né? Ainda não está certo ainda, mas eu espero que comece em breve, um doutorado super bacana, numa faculdade holandesa, sobre esse tema, né? Da influência das variáveis sistêmicas. Nossa, legal. E não só individuais, sobre o raciocínio, né, do profissional de compliance. Até porque, quando a gente pensa no corporativo, não só no corporativo, né? Se a gente está no mundo, mas focando aqui no corporativo, a gente está dentro de um sistema. A gente não estamos sozinhos. As nossas escolhas não dependem só de nós. Depende do nosso chefe, depende do subordinado, depende de todo um sistema. Então, de fato, seria até injusto a gente pegar e colocar só na mão de um indivíduo. Tem que existir autorresponsabilidade. Uhum. Minha fala não é para desviar disso, porque aqui no meu canal, para quem já acompanha mais tempo, sabe que eu foco muito nesse ponto da autorresponsabilidade. A empresa tem que ter a autorresponsabilidade dela e os funcionários deles. Mas precisa olhar de outra forma. Porque não está sendo mais o suficiente olhar de uma forma só individual. O que eu vou propor nessa tese de doutorado é justamente esse olhar, né, de tripé, enfim, de 3 bases, né? A gente olhar tanto a influência do legal deterrence, né, a influência do behavioral ethics, que a gente tem muito forte hoje em dia, a gente fala muito de comportamento individual, de vieses, né, isso tudo é individual. A gente também não pode esquecer, né, o trabalho do profissional de compliance, ele não vai ser efetivo se ele não tiver muita atenção, conhecer muito bem esse assunto sobre variáveis da organização, né, que não são individuais, mas são da própria organização, né? Super legal. E agora, levando para o pequeno e médio empresário, que eu gosto muito de tornar esse assunto muito palpável, porque o compliance tem aquela fama de só ser para grandes organizações e não é. Porque se a gente está falando sobre condutas, sobre comportamento humano, isso é para qualquer tipo de empresa. Então, na sua visão, qual que é o maior erro de comportamento que acaba gerando riscos? Risco, quando a gente fala de risco, existe N tipos de riscos, né? Então, pode vir um na sua mente que você fala, nossa, esse é um erro muito comum que acaba gerando esse tipo de comportamento. Bom, sendo muito honesto, eu não tenho essa experiência, tá? Para poder falar sobre pequenos e médios empresários, porque a minha experiência toda é com grandes empresas. Mas o que eu posso falar um pouco sobre, até, talvez mudando um pouquinho aqui, até o rumo um pouco da conversa, né? Eu posso falar um pouco sobre aqui a minha experiência pessoal, no seguinte sentido. Eu acho que o pequeno e médio empresário, geralmente, ele tem uma equipe de compliance, que geralmente é o jurídico, compliance, ESG, né, e mais alguma outra coisa. Ou só o jurídico. Ou só o jurídico, né? Então não é um foco da empresa e de fato às vezes não tem que ser, né, por 1000 razões. Eu acho que muitas vezes o pequeno e médio empresário tem mais influência por ter uma governança menos institucionalizada, menos robusta, ele tem mais poder de decisão do que um empresário de uma empresa grande. Eu acho que vale falar um pouquinho sobre o que leva as pessoas às vezes a cometerem atos, né, que elas vão se arrepender. Enquanto profissional de compliance de uma empresa grande, o que eu mais vejo são pessoas muito em linha com o livro Muitos, toda essa discussão sobre o behavioral ethics, né? O que eu mais vejo são pessoas que cometem desvios, que são boas pessoas e que se arrependem profundamente depois de ter cometido desvio, né? Assim, profundamente mesmo. A pessoa assim, eu não sei o que deu em mim, aconteceu, depois que aconteceu eu tentei começar, né, tentar esconder o problema, e criou uma bola de neve. Eu digo que, inclusive por isso, perdão de interromper, mas que o compliance não dá para ser uma área preto no branco. Que as pessoas tentam muito colocar preto no branco. Não dá. Tudo tem um porquê, tudo tem que ser analisado. E de forma geral, acho que a postura que eu diria de um profissional de compliance comportamental, isso é muito importante também esclarecer, como você disse, né? Não é um profissional leniente, não é. Mas ele, quando vê um desvio, pelo menos, eu me sinto pessoalmente responsável, né? Falei, caramba, o que eu fiz para deixar essa pessoa
ou ter racionalizado, ou ter caído em algum ponto cego ético, né? Eu me sinto responsável, eu não fico feliz por ter pegado um desvio. Eu fico triste por ter deixado o desvio acontecer, porque eu sei que eu tenho parte nisso, né? Eu sei que eu, de alguma forma, não influenciei da forma positiva para poder ajudar a pessoa a não cair num viés próprio, né, e não se arrepender. As pessoas, de fato, se veem como boas e, de fato, são boas, mas tem questões cognitivas, contextuais. Nós também somos assim, né? Eu sou assim, a Isabelle também é assim, eu imagino. Seres humanos. Que a gente comete desvios Sim. e depois se arrepende ou quase vai cometer o desvio e muda de ideia em cima da hora. Isso é o ser humano normal, né? Essa luta diária para poder tentar ser mais ético, tentar agir de acordo com a sua própria convicção. E tudo que eu estudo, assim, nesses últimos quase que 10 anos, eu acho, eu de fato consegui ser uma pessoa muito menos impulsiva em termos de desonestidade, né? Então, num passado recente, eu tinha uma tentação, vamos dizer assim, uma coisa que eu podia me beneficiar com uma desonestidade, eu costumava fazer, né? E depois ficava assim, nossa, por que eu fiz isso e tudo mais? E eu percebo hoje em dia que eu consigo me controlar mais. Não me controlar mais, consigo ter um autoconhecimento talvez maior. Legal. Que Nossa, vem você desse falou também uma conhecimento. palavra-chave que eu uso muito aqui no canal, autoconhecimento. E o que eu percebo, não sei se a Isabelle já comentou algo nessa linha também, é uma dica quase que pessoal, né? Para o empresário não fazer uma coisa que depois ele vai se arrepender, que é algo de errado, né? Eu percebo que assim, sempre que eu tô com a mente distraída, eu tendo a cometer erros éticos, né? Desvios éticos. Não tem a ver com ser inteligente, com ser intuitivo, não tem a ver com meu caráter, né? Tem a ver muito com o momento que eu estou naquele exato segundo, né? Eu estou com a cabeça distraída, eu começo a ficar mais egoísta, começo a ficar mais autocentrado, começo a ficar mais invejoso, enfim. E dali é um caminho sem volta, né, para um desvio ético. Eu penso sempre num semáforozinho, né? E também muito baseado em evidências científicas, né? Eu tento, né, primeiro fazer uma respiração mais lenta para poder baixar um pouquinho a vibração, né, a velocidade do pensamento, né, entrar em um tipo de onda cerebral mais propícia para uma resposta mais ética. Em resumo é isso, né? A gente tentar baixar um pouquinho a temperatura, respirar profundamente, aí tomar a decisão e você vê que você não vai querer mais tanto se beneficiar daquela coisa, você vai perceber o erro com mais clareza. Pra mim, essa resposta aqui foi tudo. Nossa! Que bom. Gente, essa resposta foi tudo. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição um outro vídeo onde eu chamei a minha instrutora de yoga. A gente falou sobre mente calma e decisão coerente. Nossa, é isso. Então, assim, normalmente as pessoas têm essa visão do yoga é só pra quem já é muito calmo. Gente, isso, não tô falando pra ninguém fazer yoga, tá? Mas pra você praticar o autoconhecimento, o autogoverno de alguma forma. Porque, Gabriel, eu achei incrível você demonstrar essa vulnerabilidade de como você é um ser humano, mesmo sendo um compliance officer. Tem que ser. De como você é um ser humano e de como você volta pra dentro de si, porque essa questão que você falou da respiração, gente, é porque a gente tem muitos ruídos externos, interno também, né? Os ruídos externos causam o ruído interno. E como que a gente volta pra si? Como que a gente volta pra nossa essência? A respiração é uma delas. Então a gente consegue voltar pro nosso eixo, pro quem é a Isabelle de verdade, independente das coisas que estão acontecendo, porque grandes erros, aqui independente de erro ético ou não, tá? Mas grandes erros na vida a gente pode levar até pro nosso pessoal. Acontece por conta da impulsividade. Acontece porque a gente escutou algum ruído externo e já quer... Calma. Seja você nas decisões. E é muito importante também, isso é uma cultura, nem seria tema desse vídeo, mas é uma cultura que tem que ser implementada no corporativo, de não é pra tomar decisão correndo. Eu sei que em certos momentos a gente toma aquela decisão correndo, mas normalmente aquela decisão não é a melhor. Então é uma cultura que nem faz muito sentido, sabe? Você tá correndo contra o relógio o tempo todo. E, enfim, a gente vê agora N doenças relacionadas à saúde do trabalho, justamente por conta também dessa cultura que cada vez está caindo mais. Mas agora pra gente fazer um desfecho, porque senão você já sabe, né, eu realmente ficaria horas aqui, mas dá uma dica de ouro pra gente, pra conseguir atuar no compliance comportamental? Sim, a principal característica de um profissional de compliance comportamental é o profissional que consegue falar menos e ouvir mais, por mais clichê que isso pareça. Né? E não é ouvir, isso é interessante, né? Porque a gente, assim, escutativa é você, nossa, você falou tal coisa, que interessante, fale mais. É um pouco diferente disso, né? É você escutar com técnica, a técnica do devolver, né? Que é muito como em terapia, né? Então a pessoa fala com você em vez de pensar numa resposta, você devolve a questão para a pessoa, né, com as suas palavras, tentando compreender. E essa outra pessoa vai falar mais sobre o assunto e ela própria vai organizar, assimilar as ideias e quase sempre a pessoa que traz o problema, a questão, o desafio, já tem a resposta. Porque você traz uma lucidez para ela, né? Ela começa a organizar enquanto fala
E ela vai entendendo que ela própria entendeu onde foi o erro dela, ela própria entendeu o que ela se racionalizou, se ela teve um ponto cego ético, ela própria sabe também, inclusive, a solução. Mas a pessoa tem que ter um baita autogoverno para deixar isso acontecer com o outro. Ah, sim, Autoconsciência, sim. autorresponsabilidade para deixar esse processo fluir. Sim, mas eu digo assim, que em termos da postura do profissional de compliance, né, independente do outro, se ele tem, né, se ele vai conseguir ou não assimilar. Não, do próprio profissional de compliance mesmo. Sim. Porque a gente tá estamos em uma Não, sociedade entendi, sim. que Sim. não quer escutar, na verdade, o outro. Então, o Sim, profissional de sim. compliance, já que a gente tá falando, né, disso, ele tem que realmente ter essa postura do que a gente tava falando, da autoconsciência, do autogoverno, de Sim. voltar pra sua essência, porque senão não deixa isso acontecer. Sim. Porque tem muito profissional que só quer bater o martelo, sendo que a gente é uma área que a gente não faz isso, Sim. mas tem muito profissional que faz. Sim. Isso trouxe um ponto importantíssimo, né? Não dá tempo de novo explicar, mas assim, um dos princípios do compliance comportamental e da ética comportamental é que nós não somos diferentes de quem nós estamos estudando, né? Quando eu estudo que pessoas boas cometem desvios éticos, eu me incluo nisso. E isso me dá uma puta aula de humildade, né? Eu vejo uma pessoa cometendo um erro e falo assim, essa pessoa é igualzinha a mim. E talvez isso ajude, né? A gente tem uma postura mais de escuta, de querer de fato ajudar sem julgar, sem se colocar numa superioridade, sem se colocar num local de falar palestrinha, né? Mas de uma pessoa que está querendo ensinar alguma coisa importante, né? Às vezes só ouvir com atenção, devolvendo para a pessoa, você resolve 100% das suas questões como profissional de compliance, né? Para trazer um exemplo aqui, né? Nossa, que conteúdo rico. Ah, que bom. Gabriel, muito obrigada. Tem mais alguma coisa? A gente tá no nosso tempo? Tá, mas tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Ou você sentiu que saiu tudo o que você precisava falar? Tudo não, né? Mas dentro do possível. A ética, a atividade de profissional de compliance, né? Aqui, não sei se todos, o público, a maioria e alguns são isso, né? É uma atividade muito difícil, né? A gente está lidando com ética. No mundo ideal, as pessoas têm o seu tempo para poder melhorar nesse ponto, né? Eu tô há 8 anos melhorando nisso e estou no meio do processo, talvez no começo do processo. E a gente é demandado soluções rápidas, né? É um mundo difícil, mas está melhorando, né? A gente espera que um dia o compliance consiga ser mais humanizado, inclusive para o próprio profissional de compliance, né? Que a gente consiga, de fato, ajudar as pessoas a serem mais éticas, né? E não estarmos tão preocupados em trazer evidência, né? Produzir relatórios. Né? É uma mensagem de otimismo, né? Para essa nossa área. Ah, eu também sou dessa. Ah, que bom. Gabriel, mais uma vez, muito obrigada por hoje. Gente, se vocês gostam de mais conteúdos como esse, se inscrevam no canal, ativa o sininho, porque a gente tem conteúdos todas as terças-feiras. Como eu já mencionei no início do vídeo, o... Gabriel. Eu ia falar Não, eu faço o Instagram. Não tem Instagram. Pessoal, eu não tenho Instagram, mas eu prometo, eu juro que eu não sou um cara esquisito nem maluco. É uma opção que eu tive e não sei se é uma boa ideia, mas eu tenho feito. Acho que viu? Pra foco é uma boa ideia. Mas, já que ele não tem Instagram, eu vou deixar o LinkedIn dele aqui embaixo, tá, gente? Até a próxima. Tchau, tchau.